Olá, eu sou o Padre Paulo Eduardo Giacomo, pró-reitor de pastoral aqui do Unisalesiano. Nós estamos aqui hoje com um bate-papo interessante, falando da vocação leiga. E nós temos o prazer de receber essas 3 pessoas aqui, que nos deram esse privilégio de vir aqui falar para a gente, né? O Gabriel, que é estudante aqui do Unisalesiano, do curso de Medicina, mas está conosco, recebeu educação salesiana desde os 3 anos de idade, lá no Colégio Salesiano Dom Luiz Lasanha. A Helena, que é coordenadora da Renovação Carismática a nível diocesano, não é isso, Helena? Isso. E depois o Júnior, né? O primeiro nome é William, mas a gente vai falar Júnior. Isso. O Júnior também é coordenador do Ministério de Música e Arte da Renovação Carismática da cidade de Araçatuba. E a gente tem, então, como eu disse, esse privilégio de recebê-los aqui para esse bate-papo tão informal e tranquilo, para nós falarmos de vocação, né? Que ao fundo a gente tem aí mês vocacional, mês de agosto, mês de vocacional, mas falar da vocação no sentido geral. Então nós vamos ter a oportunidade depois de falarmos sobre as outras diversas vocações, né? Da leiga, não só leiga, como a gente está recebendo hoje, mas também religiosa, sacerdotal e outras vocações. Então, muito bem. Eu não sei se eu começo aqui pelo Júnior, né? Hoje de manhã eu estava estudando um pouquinho para preparar esse nosso encontro, e eu estava vendo um documento do Catecismo da Igreja que diz assim: é específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e ordenando-as segundo Deus. Ou seja, quando a gente fala de vocação leiga, nós estamos falando da função, né, da missão do leigo também de levar Cristo onde quer que ele esteja, né? Por isso que a gente falou aí, nas diversas funções temporais. Nós temos aí a Helena, que é coordenadora pedagógica, o Gabriel, que é estudante do curso de Medicina, e o Júnior, que também é gerente de uma escola técnica, vamos dizer assim, né? Que forma jovens. Isso. Cada um vivendo essa vocação. Eu vou começar pelo Júnior, perguntando para ele, mas vocês também depois fiquem à vontade para interferir até completar essa nossa reflexão. Júnior, você que é coordenador do Ministério de Música da Renovação Carismática, né? Vivendo essa vocação leiga. Quando a gente fala de vocação leiga, o que você entende? Eu entendo que a vocação leiga, ela é um chamado, é um dom que Deus nos dá, e quando nós assumimos esse dom, é o nosso sim a esse chamado, né? Então eu entendo como, porque se a gente for ver no dicionário, leigo ele parte para 2 áreas, né? Leigo é ou você ser ignorante a respeito de algum assunto, e as pessoas às vezes confundem um pouco isso, né? Eu sou leigo no assunto, isso, né? Ou também, como diz, é quando você não recebeu as ordens sacras, né? Quando você não é um religioso ou um sacerdote. Então eu vejo essa vocação leiga como um dom que Deus nos dá, e ela sendo uma resposta a esse dom que Ele nos concede. É interessante você lembrar isso, porque quando a gente fala de vocação, né, todos nós recebemos a vocação sacerdotal, o leigo e o sacerdote, né, o religioso que é ordenado, mas tem uma diferença, né? Sim. Nós temos o leigo, a vocação que é própria do batizado, né, o ministério, aliás, a vocação sacerdotal que é própria de todo batizado, né, o sacerdócio comum Sim. dos fiéis, e nós temos o sacerdócio ministerial, que aí é do padre, né? Vocês, cada um no seu trabalho, dentro da igreja, e eu digo, e é isso que o catecismo está querendo dizer, e também no mundo, vocês vivem essa vocação que é do sacerdócio comum, né? Interessante você lembrar isso, Júnior. Helena, como é conciliar nessa vocação leiga, ministerial, ou aliás, desculpa, ministerial não, conciliar essa vocação que é sacerdócio comum dos fiéis no seu trabalho como coordenadora pedagógica? É um desafio, né? E como é um desafio grande. Eu falo assim, é entregar-se nas mãos de Deus,
é deixar Deus conduzir a nossa vida, né? É entender que a nossa vida não é algo qualquer coisa, mas é os desígnios de Deus, o que é necessário fazer. Então, no dia de hoje, sempre quando eu acordo, eu me pergunto: Senhor, o que Tu queres que eu faça? Então, é viver um dia de cada vez, pedindo o discernimento do Senhor para as ações do dia a dia. Porque às vezes as pessoas também pensam que o trabalho de evangelização está nas mãos só dos sacerdotes, né? Das religiosas, dos bispos, do Papa. Não. O trabalho de evangelização está nas mãos de todos nós, né? Todos nós temos esse importante papel de evangelizar. Aquilo que a gente disse ainda há pouco, né? Todo mundo levando Cristo. E evangelizar na igreja, eu falo assim, é mais fácil do que no nosso ambiente de trabalho. É mais desafiador no ambiente de trabalho. Porque, e como? Ambiente de trabalho, nós temos situações e situações, né? Situações desafiadoras, pessoas e pessoas, cada um com seus sentimentos, com suas crenças, e a gente precisa ser a luz nesse espaço, né? Até no trabalho que você realiza, você lida com pessoas, né? E a gente tem que apresentar esse diferencial, né? No que Jesus era diferente de todo mundo? Ele era filho de Deus, mas as pessoas não tinham entendido isso. Mas era na sua maneira de ser, né? Então nós, vocês leigos, todos nós, a gente leva esse Cristo onde quer que a gente vá, justamente no nosso modo de ser, né? Até digo mais, padre, porque eu creio que ser cristão é ser outro Cristo, né? É não só levar o Cristo, mas ser outro Cristo para o outro, né? É exercitar aquilo que o padre fala no final da missa no domingo: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. É levar essa paz que nós recebemos ali na Eucaristia para o nosso trabalho, para a nossa família, para o nosso dia a dia, para as pessoas que se encontram conosco, né? Justamente. Perfeitamente. Eu também, até amarrando as duas situações, é bom citar que muita gente sente uma necessidade de evangelizar muito longe, muito fora. Muitas pessoas viajam, precisam fazer missões e esquecem que dentro de casa há pessoas que precisam ouvir essa palavra, precisam ouvir esse evangelho que todo mundo carrega dentro de si, né? Então acho que essa vocação está muito relacionada ao quanto você quer espalhar. O quanto você quer ser um cristão só para você, isso já não faz sentido, né? Já não traz o que Deus nos ensinou, que é levar o evangelho e pregar a todas as pessoas. Aí evangelizar dentro de uma sala de aula com jovens, que hoje em dia já é muito mais difícil, dentro do ambiente de trabalho. Você que já lida diretamente com os jovens, né? Já dá para ver que é muito mais difícil. O Gabriel está conosco, né? Recebe a educação salesiana desde os 3 anos de idade, ele estava me contando ainda há pouco, né? E terminou o ensino médio lá no Colégio Salesiano, começou então com 3 anos de idade, foi até o ensino médio, terminou tudo, e agora é aluno nosso aqui do Unisalesiano no curso de Medicina. E além de tudo isso, aos domingos, ele começou lá como coroinha, agora exerce a função de acólito, né? Foi coordenador do grupo dos acólitos, né? E eu sei também que para vocês jovens é muito desafiador viver a vida cristã como jovem no meio dos jovens. Esse é um desafio muito grande. A Helena falava, viver a vocação leiga dentro da igreja é fácil. Sim. Viver fora é mais desafiador. Exatamente. E você também, né? Não tem jeito. Você tem, dentro de você tá enraizado em você esse jeito de ser jovem diferente, né? Você, como eu disse, você recebeu uma educação salesiana, um jeito de ser salesiano, você apresenta esse diferencial, né? E aí você viver tudo isso dentro de uma sala de aula, junto com os colegas, dá testemunho. Às vezes você tem vontade de ficar calado, né? Em determinadas situações. E aí é que vem aquele impulso falando, eu não posso me calar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que falar, eu tenho que dar testemunho, né? Aquilo que o Gabriel falou assim, não só quando eu estou ali na igreja, mas quando eu estou em casa, né, com a minha família, quando eu estou junto com os meus colegas, quando eu estou no meu trabalho, né? Por isso que eu falei, a vocação leiga vivida
no mundo. Toda vocação é vivida no mundo. Mas vocês leigos, vocês têm muito mais inserimento, né? Porque você vai viver isso no mundo da política, né? No mundo do trabalho, no mundo, na família, bom, enfim, no meio dos amigos. Sim. Né? É bonita, mas como a Helena disse, é desafiador, né? Eu acho que o maior desafio é aquilo que São Francisco fala, né? Cuidado, né? Você pode ser a única Bíblia que alguém pode ler. É ser esse testemunho no mundo de hoje, representando Cristo, levando Cristo, muitas vezes não com as palavras, né? Mas Sim. com a vida. E como isso é difícil, né? Como isso é difícil, com tantas coisas assim que nós podemos dizer que não pertence ao mundo cristão e que são tão tentadoras, e você às vezes ali, quase no meio daquilo tudo, tendo que testemunhar Cristo e não cedendo a todas as situações. Eu falei que a nossa conversa ia ser bem informal. Gabriel, eu acho que eu não te apresentei, né? O Gabriel, eu falei ainda há pouco, é jovem, estudante universitário aqui do Unisalesiano, Sim. estudante de medicina, mas está conosco, como eu disse, desde os 3 anos de idade, recebendo educação salesiana no Colégio Salesiano Dom Luiz Lasanha, e também é acólito lá na Capela São Domingos Sávio do colégio, né? Então eu disse, é um grupo assim bastante especial, e cada um engajado de um modo diferente, né? Não só na igreja, mas também no mundo. E como eu disse, nós estamos falando da vocação leiga, né? Eu queria ouvir de vocês essa questão que o catecismo coloca aqui. O que vocês pensam sobre isso? Quer dizer, os leigos que iluminam, né, os leigos cristãos que iluminam os diversos setores da sociedade, né, a política, o trabalho, né, a família, a economia, né? Eu estava vendo uma coisa interessante, até na produção literária os leigos são muito fortes, né? E transparecer isso assim, eu sou evangelizador. Às vezes vocês estavam dizendo agora há pouco assim, até não é uma coisa automática. Vocês acreditam até que se cobram com relação a isso, né? Não é uma cobrança acirrada, mas é entender que eu nasci com um propósito maior que é o Senhor quem colocou, né? Todos os propósitos. A minha vida depende de Deus. Eu não sou autônoma, eu não faço nada sozinho, mas sim Deus. E eu falo assim que viver esse evangelho, como o Júnior veio puxando na questão de que não é sair anunciando a palavra em todos os lugares, porque nem dá no nosso espaço, né? No nosso ambiente de trabalho, mas o cristão, ele tem os seus valores éticos e morais fortes e que isso nos faz diferentes no meio em que estamos. Nos faz diferente e faz com que as pessoas se aproximem e queiram entender o porquê dessa diferença. Então a gente enfrenta um desafio, uma situação, um conflito com mais leveza. Ao invés de ficar tão triste, a gente tem a esperança que tudo vai dar certo porque a gente confia em Deus e que Deus vai fazer. Então nós temos uma visão em que nos traz esse diferencial no que é colocado na sociedade, do que a sociedade vive, do que a sociedade vê e que às vezes não nos compreende e quer entender, Sim, né? até porque Fica curioso. A igreja traz para nós que a vocação que é comum a todos nós é a santidade, né? Essa é a vocação que nós somos chamados por primeiro. Então, quando nós testemunhamos essa vocação, então aí tudo começa a ser diferente, as pessoas nos olham diferente, né? As pessoas nos reconhecem diferente. A gente vai lá para Atos dos Apóstolos, olha como eles se amam, né? Quando olha aquela igreja reunida, aquele povo reunido e testemunhando esse amor, porque eu creio que a santidade é amar. Então, quando nós conseguimos testemunhar esse amor, então nós somos vistos de forma diferente. Então, nós somos meio que separados. Os leigos inseridos, né, na igreja, eles são separados. Mas, Júnior, você tem os leigos, você falou muito bem, os leigos inseridos na igreja, mas você tem, a gente está falando também de um leigo cristão inserido na sociedade, né?
Mas eu digo assim, padre, é tipo o leigo que está a serviço da igreja, que não tem como não estar na sociedade, né? Porque eu não posso parar de trabalhar. Não pode separar todas né? as duas Isso, coisas, né? Não tem como separar. Eu acho assim que não vai faltar essa clareza de que todos nós, né, no nosso trabalho, eu como religioso, vocês como leigos, somos chamados a uma única realidade, o serviço. Né? Sim. E o viver essa santidade que o Júnior fala não é sermos santos, mas buscar a santidade. É cada dia viver querendo acertar e não cometer os erros, os pecados, que é o que o Senhor nos ensina. Então, é viver em prol do Evangelho do Senhor, né? Então, é só abrindo aí uma aspas, porque quando a gente fala em santidade, as pessoas falam, ah lá, os santos. Não somos santos. Temos pecados e lutamos dia a dia contra esses pecados, tentando fazer o que o Senhor nos ensina, que é amar uns aos outros, honrar pai e mãe e tantos outros aí, os 10 mandamentos que temos aí a seguir. O Gabriel, eu disse, você é cria, né, do Colégio Salesiano, e eu disse, você, além do mais, é coroinha, né? Claro, eu queria até que você falasse um pouquinho pra gente. Hoje você está ainda muito jovem no mundo universitário, você está indo pro, vamos dizer assim, segundo termo do curso de medicina. Estou no primeiro ano ainda. Você está no primeiro ano do curso de medicina. Mas é claro que existe uma diferença entre você viver a sua vocação leiga como jovem na escola, no ensino médio, né? E existe essa diferença, viver a sua vocação leiga dentro da universidade, né? Eu te vejo sempre, quando você pode, porque a gente sabe dos empenhos dos estudantes de medicina, você está sempre presente nas nossas celebrações. Aos domingos você está lá na capela do colégio, junto com sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua namorada, né, que te acompanha às vezes. Né? Mas você percebe essa diferença em viver a vocação leiga como jovem na escola, onde você convive com seus colegas ali do ensino médio, e hoje viver essa vocação leiga no meio dos jovens universitários. Você percebe essa diferença? Para ser bem sincero, no ensino médio, lá no Colégio Salesiano, era mais frio essa relação. Mas aqui na própria universidade eu senti mais calor, de mais jovens cristãos, mais jovens que querem buscar. Sabe, eu achei que por ser vamos colocar uma universidade, né, que tem a fama de festas, de baladas, de sair, né, eu achei que teria menos, mas me enganei, tem mais, né, assim. Você se identificou com mais jovens que têm esse mesmo... Me identifiquei com mais jovens, perfeitamente. Tem esse mesmo anseio, né? Sim. E a gente sabe que aqui na nossa universidade tem muitos jovens que vivem uma vocação cristã, sim, né? Às vezes vivem no silêncio, né? Porque eles também têm os seus empenhos na paróquia onde ele está engajado, né? Muitos jovens são de outras cidades, a maioria dos nossos jovens vem de outras cidades, também no teu curso é assim, né? Sim. Mas eu percebo também que existem muitos jovens que expressam, né, essa vocação cristã. O Júnior falava ainda há pouco, a vocação à santidade. A vocação nossa, ligada à vocação à santidade, a primeira vocação nossa é ser povo de Deus, né? Ser povo de Deus. Às vezes a gente esquece isso, né? Que a nossa primeira vocação é ser povo de Deus. Sim. E quando fala povo de Deus, eu imagino assim, o que eu vejo é o individualismo. Numa sociedade individualista, ser povo de Deus e viver essa questão da sociedade, de amar um ao outro, de respeitar o outro, é cada vez mais difícil, né? Vivendo nesses âmbitos em que a gente vê, não sei se estou sendo clara, mas é sempre muito eu, e não tem o nós, o povo, né? Sim, é um ambiente de reciprocidade, né, só. Então, assim, hoje, o que eu vejo às vezes, de uma forma muito negativa é essa reciprocidade. Eu vejo assim, pagar o mal com o mal, né? Se me faz bem, eu faço bem, mas se me faz mal, eu vou fazer mal também. Né? Então, a gente vive nessa sociedade, como a Helena falou, individualista, onde eu penso em mim, o que eu estou passando, o que o outro está fazendo por mim,
mas eu esqueço do que eu preciso responder a esse outro como leigo cristão. Mas por isso, Júnior, eu imagino assim, tendo consciência dessa realidade que você colocou, Helena, a gente percebe que nós temos ainda muito a fazer. Com certeza. Não só, como você colocou, na nossa realidade de igreja, mas também em todas as outras realidades. Se nós pensarmos no campo da política, né, no nosso trabalho, a gente encontra com pessoas que a gente percebe assim, nossa, essa pessoa precisa de mais oração, essa pessoa poderia viver uma experiência diferente, né? E a gente também, né? A gente às vezes fica olhando só o outro, mas a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e a gente perceber o quanto ainda a gente tem que caminhar. Por isso que eu falo assim, você fala, quando eu penso no povo de Deus, eu penso no individualismo. Eu falo assim, o contraste, né? É. Do individualismo. O povo de Deus se ama, cuida um do outro, mas que dificuldade é viver esse povo de Deus no mercado de trabalho, porque todo mundo é individualista. Sim. Né? Não tem esse amor, esse respeito, querer bem do outro, mas eu quero passar a perna, eu quero estar ali na frente, né? A competição. Então isso é difícil, né? Quando a gente fala assim, viver é o povo de Deus. Somos o povo de Deus que temos que enfrentar esse individualismo e mostrar a outra face. Quando Jesus fala dar a outra face, Exatamente. Quantas vezes nós temos que dar a outra face para aquele que nos insulta, né? Por aqueles que são individualistas e que a gente está buscando parceria, porque trabalhar é trabalhar em parceria, né? Estar no mercado de trabalho, não tem como estar no mercado de trabalho sozinho. E aí viver essa unidade, esse povo de Deus, e dentro dessas questões éticas, morais, é complicado, não é fácil. E eu falo ainda mais, o padre estava falando sobre a política, né? Nós, como cristãos, nós precisamos estar inseridos nesse meio, e quando chega nesse momento, como é difícil ser reconhecido o povo de Deus no meio da política, né? Eu lembro que nós tivemos muito contato na época das eleições municipais, né? Onde haviam pessoas cristãs que estavam aí candidatas a vereadores e tal, e quando as outras pessoas nos viam apoiando um candidato, eles meio que se assustavam, pô, mas a igreja misturada nisso, né, já trazia uma concepção assim, pô, nós somos cidadãos, né? Nós precisamos estar inseridos, sim. Mas é aquilo que o próprio Jesus diz, né, no Evangelho de Mateus, ser fermento na massa, né? Sim. A vocação leiga é isso, é ser fermento na massa. É ser diferente, né? É ser diferente, sem ser diferente. Porque mesmo a gente sendo leigo e estando inserido na igreja, como foi comentado, a gente precisa ainda estar inserido na sociedade, não tem como sair. Não tem como separar. Então, como a gente consegue mostrar o evangelho sendo diferente? Sendo diferente. Sem fazer a diferença, fazer, né? Eu falo assim, é ser, mas fazer o agir, né? É diferente. É ser diferente, fazer a diferença e não ser indiferente, né? Sim. Esse dar-lhe a outra face é muito mais difícil do que a maioria pensa que é. É muito mais complicado, e quando chega no seu momento de mostrar ser diferente, de fazer a diferença e de ser indiferente, é onde muitos não conseguem se mostrar, não conseguem se evangelizar. É onde esfria o relacionamento que antes tinham com Deus e que acaba se perdendo normalmente. Mas eu digo a vocês que o muito importante é o testemunho que vocês dão, né? Parece que não, e sem fazer barulho, né? Não precisa fazer barulho para dar testemunho. Eu me lembro que o Papa Paulo VI, ele dizia que as palavras comovem, mas o testemunho ele arrasta, né? O testemunho arrasta. E o que significa dar testemunho? É gritar? Não. É fazer. É você fazer o seu trabalho, é você desenvolver a sua missão, né? Como eu disse, sem fazer barulho. Não precisa fazer barulho. O seu testemunho é importante, né? E o seu testemunho é que vai construir. É o seu testemunho que... A gente sabe, né, que é o testemunho que evangeliza, né? E eu estou falando aqui para vocês, mas está aqui dentro da minha cabeça aquela palavra de São Paulo: ai de mim se eu não evangelizar, né? E que esse processo não é só meu como sacerdote, mas de todos nós cristãos, todos, sacerdotes, religiosos e leigos, né?
é sentir-se como São Paulo. Ai de mim se eu não evangelizar. É aí que entra a cobrança que o senhor perguntou. Vocês não se cobram todos os dias? Não nos cobramos como de ser cristãos, mas de agir segundo a vontade de Deus, né? Então É a luta contra o espinho da carne, né? essa é a luta, né? Diária, mas não de sermos cristãos aí inseridos numa sociedade. E é bonito, por exemplo, eu falo de novo do Gabriel, porque ele é o mais jovenzinho de todos aqui, né? Tá aí começando a vida, né, Helena? Né, Júnior? Começando a vida, mas eu digo assim, para ele, para todos nós é desafiador, para vocês todos é desafiador, mas para ele, no meio dessa juventude, é mais desafiador ainda. Porque é bonito, a juventude vai para balada, né? Dança, festeja, né? Santamente, vamos dizer assim, né? Isso faz parte da juventude. Acho que todos nós vivemos um pouco isso, né? Na nossa juventude. E agora vocês colocaram com esse diferencial, né? Fazer tudo isso sendo um leigo cristão consciente. Sim. Da sua própria vocação, da sua própria presença, né, Gabriel? Exatamente. É onde muitos perguntam, pô, você não aproveitou? Por que você não vai? Por que você não está em todas? É algo dentro de você que sabe que não é aquilo que vai te satisfazer, sabe? E essa é a forma que eu acho de fazer a diferença. Aí muitos perguntam, mas a balada ela não é o lugar de Deus. Não tem Deus na balada. Mas se eu estiver na balada, lá vai ter Deus. Essa é a essência, eu acho. Essa é a pegada que tem que ter. Levar o evangelho para qualquer lugar que você vá. Mesmo a pessoa estando do seu lado, que seja numa festa, que seja numa balada, ir e pregar o evangelho. E dessa maneira que nós acabamos de falar ainda há pouco. Sem anunciar a palavra, Exatamente. mas vivendo a palavra. Né? É o que São João Paulo II dizia, né? São os jovens de calça jeans, né? Nós estamos vivendo agora o tempo da Jornada Mundial da Juventude e eu que tive a oportunidade de estar em uma, como é bacana você encontrar com essas pessoas que querem dar esse mesmo testemunho e quando você volta dela, você se sente impulsionado a continuar, a estar ali à frente, né? Eu acho que todos nós, como jovens, já passamos por nossas crises também de leigos, né? Eu quero abandonar tudo, não quero mais servir, não quero mais fazer isso, aquilo. Mas quando... E, Júnior, muitos fazem isso que você está dizendo. Sim. Muitos fazem. Mas quando nós estamos enraizados, né? Nessa fé, nessa palavra que vem de Deus, mesmo diante de todas essas turbulências, mesmo diante de todas essas contrariedades, a gente decide continuar. A gente decide continuar. Porque Deus, ele é tão bom que ele nos dá esse presente lindo que é o livre-arbítrio. A gente tem essa opção de escolher. E a gente tem decidido, graças a Deus, todo dia, a continuar. Você tocou num assunto interessante, quer dizer, você, de um modo geral, eu não falo só na realidade nossa, como religioso, como sacerdote, mas eu falo como cristão, a gente sabe que desde o tempo de Jesus, muitos começaram com ele, muitos deixaram, né? Muitos abandonaram, e às vezes me vem aquela pergunta que ele fez aos discípulos: e vocês também vão me deixar? Vocês também vão me abandonar? Às vezes aparece essa pergunta assim pra gente, né? Quando você vive esse momento que você falou aí de dificuldade, às vezes... Porque a crise, ela existe, ela acontece. Acontece pro Gabriel, que é jovem, acontece para você, para Helena, para mim, né? Mas essa pergunta de Jesus cala muito forte. E você também vai me abandonar? Quer dizer, não, eu vou continuar, né? Vou continuar firme. Sim. E Gabriel, você hoje é estudante, daqui a pouco se forma, vai ser um médico, né? E eu sempre falo para os jovens daqui da universidade, eu falo assim, você, no trabalho que você vai exercer, a vocação que você vai viver, que você escolheu para viver, você não pode esquecer que essa vocação tem que ser vivida de modo cristão, né? Eu acho assim, todas as vocações, a do médico, do veterinário, né, do psicólogo, do fisioterapeuta, enfim, todas elas, se elas forem exercidas
com esse diferencial, os nossos jovens vão apresentar aquela humanidade tão bonita de Jesus, que é olhar o outro, né? A dificuldade do outro, fazer algo pelo outro, né? Olha que vocação bonita, que é vivida por todos nós, onde quer que a gente esteja, como a gente disse ainda há pouco, né? Você no seu trabalho de educadora, o Júnior também no seu trabalho de educador, o Gabriel como um jovem estudante, junto com seus colegas, né? Junto com a sua família, cada um de nós também, junto às nossas famílias, a gente viver tudo isso, né? Dom Bosco tem uma frase muito bonita: o Senhor colocou-nos no mundo para os outros, né? E a gente não pode esquecer desse aspecto tão importante da vida da gente, né? Eu dizia o seguinte, que e queria ouvir vocês um pouco, isso a gente já falou sobre tanta coisa, mas, por exemplo, é interessante que o leigo perceba que a sua vocação não é vivida só na igreja, mas principalmente na sociedade. Se você for olhar, você vai estar na igreja quando? Aos domingos? Uma reunião um dia da semana? E no mundo? Quando é que você está? A todo momento. Sempre. Sempre. Inclusive a igreja está no mundo, A igreja né? está no mundo. Para mudar o mundo, ou para ser igreja no mundo, né? Eu acho que é um desafio grande hoje. Eu falo pelos meus espinhos na carne, né? É difícil você ser igreja no mundo, você ser esse leigo, porque o que acontece? Quando nós estamos na igreja, as pessoas nos veem lá, as pessoas também elas criam expectativas em cima da gente, né? E aí às vezes é esquecido que nós somos falhos, que nós somos humanos, que nós vamos errar, que nós vamos tropeçar, que nós vamos pecar. Então, o testemunhar, ele também tem os seus desafios, né? Tem seus percalços aí pelo caminho. Justamente. Quer dizer, hoje a gente fala assim que como é importante que o leigo perceba que a sua vocação é muito mais abrangente, né? Não é só na igreja, no mundo, na sociedade, como a gente disse ainda há pouco, né? E que em todos esses ambientes você vive uma missão muito bonita, a missão de evangelizar, né? O leigo, a vocação leiga é essa, é a consciência de que você é um evangelizador. E todos precisam ter essa consciência, né? E como eu disse, sem fazer muito barulho, mas onde você está inserido, no momento no mundo do trabalho, no momento no mundo familiar, mas você, eu acho assim, é o grande desafio você viver um sentido automático, né? Eu sou cristão. Porque às vezes a gente pode viver tudo isso e esquece, né? Como a Helena falou assim, não é fácil dar outra face, né? Às vezes você tem vontade de fazer diferente, né? Mas conscientemente você precisa dizer, não, eu tenho que dar a outra face, porque eu sou um cristão, né? Eu falo, é também contemplar no outro o Deus que habita, né, nele. E olhar para o meu próximo, vendo Deus que habita nele, é diferente, né, no nosso ambiente. Então, nem sempre as pessoas nos olham, nem sempre as pessoas olham umas outras. Então, estar no ambiente em que a gente vê pessoas passando por dificuldades e juntar com todos os outros e ajudar. Não é falar sobre Jesus, não é falar sobre Deus, mas é ver o agir do Senhor na necessidade do próximo. É ver vou falar da área da educação. Quantos jovens e adolescentes fazem tantas coisas, né? Erradas, não cumprem com as regras, mas fazê-lo refletir o porquê que a regra existe, o porquê que é necessário cumprir-se com as regras. É contemplar Deus no outro também, é respeitar o outro. Aquele Deus que habita em mim, Deus que habita em ti. Quando a Helena fala também da área da educação, hoje a gente vê muitos jovens doentes também, né, Helena? Sim. Muitos jovens aí depressivos, com tanta síndrome, se cortando. E aí é você também mostrar para eles que eles são amados. Uma esperança também, né, Júnior? Sim. Porque muitos não têm esperança. Hoje o que eu vejo em muitos jovens, né, eu não sei aqui na faculdade, mas na educação básica é essa falta de esperança. E aí vai se mutilando, vai se machucando tanto
E o que falta é pessoas que olhem para esses jovens e digam: estamos aqui. Deus existe, há Exatamente. esperança, né? Não precisa nem falar Deus existe, mas há o amor, há a Aquele reciprocidade. Conta comigo. Eu até falaria que não seria a palavra esperança. Eu concordo brilhantemente com o que vocês colocaram, mas eu acho que eu colocaria a palavra amor em si, Também. porque eu acho que o que falta nos jovens de hoje é se sentir amado. Não é amar, mas se sentir amado. Porque eu tive a oportunidade de participar do retiro de jovens que ocorreu no último final de semana, com 79 jovens presentes, e foi colocado pelo organizador que apenas a média de 8, 7 jovens estavam bem. Estavam bem consigo mesmo. Eu presenciei coisas lá que foram surreais, o sobrenatural de Deus. Então, muitos jovens precisavam se sentir amados, precisavam ouvir assim, um eu te amo. E quem tá sempre do seu lado para falar isso é Deus. Deus tá sempre batendo na porta do seu coração, só basta você abrir. Mas às vezes para abrir precisa alguém te ajudar a abrir. Então eu acho que, novamente puxando a vocação leiga, eu acho que esse também é o nosso trabalho, Sim, com certeza. né? Mostrar Deus. E aquele Mostrar Deus, abraço necessário, né? Às vezes você vê aquela pessoa ali, você sente aquele impulso para ir lá e dar aquele abraço, dizer o quanto ela é amada, mas você fica naquele... Exatamente. Não, é você ir. E às fazer. vezes esse abraço é o que vai mudar a vida dela para sempre. É o que vai mudar o agir dela, o pensar dela, o crer dela. De falar, nossa, eu acho que Deus usou ele. Talvez essa seja a forma de demonstrar amor que tantos buscam. Então você está querendo dizer que ser leigo também é se sentir instrumento de Deus. Né? Perfeitamente. E é isso Com mesmo, é se certeza. sentir instrumento de Deus. Muito bem. Eu acho que a gente pode encerrar o nosso papo por aqui. A gente poderia falar tantas outras coisas bonitas, né, a respeito da vocação leiga, mas a gente deixa esse gostinho de eu quero mais, né, que a gente pode criar outras oportunidades para a gente refletir sobre isso, né, sobre a vocação leiga no mundo. Com certeza. Mas é importante e é bonito ver que vocês, os três, né, vocês têm isso bem consciente e acredito que vocês procuram viver tudo isso, né. Parabéns, né. Gabriel, eu sei que para todos nós é desafiador, mas você com seus colegas jovens, né, que você continue dando esse testemunho, né, bonito, né, de servidor, né, daquele que se coloca a serviço do Evangelho, junto, como jovem no meio dos jovens, como eu disse, ainda é pouco, né. E Helena também, bom trabalho, né, que Obrigada. você continue também como educadora, sabendo levar, né, essa presença de Deus onde quer que você esteja. Júnior também, né, esse trabalho Obrigado. de educação tecnológica, vamos dizer assim, né, que é a formação bem dos isso. jovens, né, formação dos jovens, que vocês consigam formar os jovens para esse mundo de forma diferenciada, tá bom? Obrigado pela presença de vocês, pelo carinho, e é isso aí. A gente fica por aqui. Obrigado a você que acompanha esse podcast, tá bom? Um grande abraço para vocês.